que todos estejam bem em suas casas. Hoje vamos trabalhar potência. Potência é uma multiplicação de fatores iguais. Então aqui temos os exemplos. 2 elevado à quinta potência. Então esse 2 aqui, a gente chama ele de base. O número pequenininho que está aqui em cima, a gente chama de expoente. E aqui forma uma potenciação. Então, 2 elevado à quinta potência, que é assim que a gente fala, tá? Que é assim que a gente lê. 2 elevado à quinta potência. Significa uma multiplicação de fatores iguais, onde a base vai ser a multiplicação. Então, aqui, o 2 é a quantidade de vezes que eu tenho que repetir esse meu número, tá? Então, a base vai ser repetida. E o 5, que é o expoente, é quantas vezes essa minha base vai ser repetida. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Observem que a base foi o que a gente repetiu várias vezes. E o 5 é quantas vezes a gente repetiu essa base. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, o expoente aqui é a quantidade de vezes que eu vou repetir essa minha base. E aqui a gente vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Então, aqui o meu resultado é 32. O resultado é a potência. Certo? Um outro exemplo. 3 elevado ao quadrado. Quando a gente tem o 2 aqui, a gente pode falar 3 elevado ao quadrado ou 3 elevado à segunda potência, tá? Então, aqui a gente tem o 3, que é a nossa base, e o 2, que é o expoente. Quantas vezes a gente tem que multiplicar a nossa base? A gente tem que repetir ele 2 vezes, então vai ser 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, 9 é a nossa potência. E aqui a gente fala, né? A gente lê 3 ao quadrado. Aqui a gente tem 5 elevado ao cubo. Então, aqui é a mesma coisa. A gente vai repetir o 5 3 vezes. 1, 2, 3. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. Então, o nosso resultado da nossa potência é 125. Como a gente escreve, né? Como a gente lê, 5 ao cubo. Então, aqui, pessoal, ó, só para entender o porquê que a gente fala 3 elevado ao quadrado, tá? Então, aqui, ó, quadrado, a gente tem um quadradinho aqui e a gente vai dividi-lo em 3 partes, ó, porque aqui a nossa base tem 3 quadradinhos, certo? Então, aqui, ó, quando a gente fala ao quadrado, é porque aqui desse lado eu tenho 3 e aqui deste outro lado também eu tenho 3, tá? Então, por ele formar um quadrado com as medidas, a mesma medida,
a gente chama aqui de 3 ao quadrado. Certo? Mas também pode ser 3 elevado à segunda potência, tá? Um outro exemplo, 2 elevado ao cubo. Por que que ele é chamado cubo? Porque ele vai formar um cubinho. Onde a gente tem também todas as medidas iguais. Aqui temos 2 quadradinhos, ó, 1, 2, logo a gente tem 2 medidas. Aqui na altura também temos 2 quadradinhos e aqui no comprimento também temos 2 quadradinhos. Por isso, ele forma um cubo, certo? Então, aqui, 2 elevado ao cubo. Certo? Aí, nas outras, pode colocar, né? Vamos supor que fosse 2 elevado à sexta potência. Aí, vocês vão colocar 2 elevado à sexta potência. A base vai ser o numerador, o número, e o expoente vai ser na forma de ordem, certo?